Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Essa casa de Jesus que nos acolhe com tanto carinho. Bom, inicialmente aqui já vou falar que essa semana o palestrante seria o Valtinho, mas ele teve um compromisso e não vai poder vir hoje. Então o nosso irmão Anselmo é quem vai dar a palestra hoje, tá bom? E com relação aí aos recadinhos da casa, sempre falando que a gente tem o trabalho com as criancinhas, né, que é o enxoval, que atende as mães carentes e os nossos irmãos que estão chegando. A gente tem esses itens aqui, que a Maria José é quem está à frente, então ela monta os kits e atende as famílias carentes que precisam. Muitas dessas famílias nos procuram já, às vezes no último mês de gestação, às vezes estão na Santa Casa e não tem nada. E a Maria José sempre tem um kit ali pronto, sempre tem um material. E é sempre com a ajuda de vocês, com a ajuda de outras mulheres, outras mães que também confeccionam e doam. E ela consegue ali sempre atender as famílias. Tá? Então, sempre quem puder, às vezes conhece alguém que faz crochê, que faz alguma, né, desses tipos de coisas que acompanham o enxoval. E às vezes às vezes não, é uma forma da pessoa ajudar. Eu sempre falo porque eu vejo que assim é um dos trabalhos mais importantes que a casa realiza, porque é uma oportunidade de cada um de nós participar. Quando a gente entrega esse kit, esse enxoval, lá tem uma meia que foi alguém que fez, alguém que doou, tem uma roupinha. Então, cada peça vai com a energia da pessoa. Vai ali o amor, né? Uma oração, um pedido pelaquela mãe, pelaquela criança. E chega realmente ali a família, a mãe, essa energia. Então, é uma forma mesmo de ajudar não só a família, né, a mãe carente, mas a nós mesmos, né? A gente tem toda terça-feira também um trabalho de ajuda aos nossos irmãos que passam pela situação de moradia de rua. Então, são equipes, né, que se disponibilizam ali de fazer um alimento e levar até os nossos irmãos. Então, a gente leva cobertor também, quem tiver, né, e puder doar cobertores, né, a gente entrega também para eles, conversa, faz oração. Muitos já são ali antigos mesmo, né? Já estão naquela situação há bastante tempo. A gente vê muitos outros que são frutos aí desse tempo de pandemia que a gente passou, que antes tinham emprego, moradia e não conseguiram se reerguer depois da pandemia. Então eu falo isso porque muitas vezes a gente encontra irmãos nossos que têm ainda um preconceito de achar que eles são vagabundos, que eles não querem nada com nada, que estão ali porque querem. E na verdade que todos os nossos irmãos ali têm histórias muito difíceis, de infâncias problemáticas, e que no seu desenvolver, né, no seu crescimento, não souberam lidar com essas dificuldades, claro. E muitos ali encontram, às vezes, nos vícios, uma fuga para lidar com esses problemas. E às vezes as pessoas não têm essa sensibilidade de enxergar isso. Então, nós que estamos aí buscando a nossa transformação, nosso melhoramento, né, a nossa melhora moral, devemos estar atentos à dificuldade de todos os nossos irmãos, assim como também com as nossas, né? É o que a gente fala da indulgência, né? De saber reconhecer as nossas limitações, a nossa pequenez, lembrar que o nosso irmão está passando por uma dificuldade que nós também talvez já a tivéssemos, né? Então, não é porque a gente não passa por aquela situação que a gente não pode vir a passar ou que já tenha passado, tá? A gente tem também na quarta-feira o nosso Bazar da Pechincha, que são peças que a gente vende sempre a um preço assim modesto, baixo, que é para ajudar as pessoas que vêm ao bazar e também ajudar a casa com as continhas, né, aluguel e tudo mais. A gente aceita sempre doação para o bazar, então roupas que ainda têm condição de vender, de serem usadas, pode trazer, né? A gente tem a Fátima e a Alessandra que estão à frente, sempre pegam essas roupas ali, muitas dessas roupas elas separam para doação, né, para entregar realmente aos nossos irmãos, outras elas colocam lá para venda. Então, sapato, roupas, que a gente puder vender no bazar, a gente aceita assim com muita gratidão realmente, tá? A gente tem também o curso, né, que é um
curso ainda está na forma online, então é um curso intensivo que a gente estuda o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, sempre aos sábados, das 7 às 8h30, através do Zoom. Quem tiver interesse, né, a gente estuda um capítulo de cada livro. Então a gente começa com o Livro dos Espíritos, depois vai o Evangelho, terminou um capítulo, a gente vai trocando. Assim, a gente estuda os dois livros, tá bom? E por fim, eu só gostaria de falar aqui que é uma coisa que é muito importante, porque eu vejo assim que às vezes no movimento espírita a gente acaba, não em todo o movimento, é claro, mas em algumas partes, a gente acaba esquecendo da importância do Livro dos Espíritos e da obra toda, né, da codificação. A intenção, o principal da doutrina, da obra, é para que a gente tenha um caminhar seguro quando formos nos dedicar ao estudo de outras obras e de outros livros. Quando você tem ali realmente a base, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, você não acaba sendo enganado com outros livros, com outras ideias que às vezes são mais espiritualistas do que espíritas. Ideias, por exemplo, sobre reencarnação, sobre a vida no plano espiritual. Muito se fala assim de que Kardec não falou isso, de que só que tem muitas coisas que estão escritas lá, mas elas estão como base. Eu gosto de citar um exemplo aqui, porque é uma coisa que eu sempre ouvia constantemente. Quem aqui já teve a oportunidade de estudar algum dos livros de André Luiz, ele fala sempre, por exemplo, não sempre, em alguns livros ele fala sobre a questão dos ovoides, né? E aí as pessoas falam, não, esse Kardec não falou dos ovoides, como pode ter ovoides, né? Quando a gente vai estudar no Livro dos Espíritos e também no Livro dos Médiuns, que a gente vai ver as potencialidades do espírito, né? A penetrabilidade, a capacidade que o espírito tem de se comprimir, de se expandir. Então a gente vê que ele não falou, mas ali está bem claro que é possível, que é uma capacidade do espírito fazer aquilo, né? E isso para muitas outras coisas. Então é importante que a gente leia o Livro dos Espíritos e continue estudando. E que a gente não esqueça de comparar, né, de realmente fazer uma comparação quando formos ler outros livros com o que está realmente na doutrina, né? Com relação à reencarnação, é um capítulo tão bonito que é a volta do espírito, né, para o mundo corpóreo, como se dá. Ele fala, assim, por exemplo, se o espírito ele sente o momento da sua encarnação, quando ele vai reencarnar. E é tão bonito que ele fala assim, sente como um cego que se aproxima do fogo. E eu acho que é justamente essas duas passagens, porque tanto para ir quanto para voltar, eu acredito que seja mais ou menos a mesma sensação. Eu me lembro aqui de uma gravação de era uma rádio, né? Eles estavam transmitindo via rádio, mas havia uma pessoa gravando. Eu não esqueci aqui, eles estavam falando sobre o espiritismo, eu esqueci o nome, mas ele começa a falar e ele fala assim, nossa, o que é isso que eu estou sentindo? Eu estou sumindo, estou sumindo. E ele desencarna naquele momento, no meio da transmissão. Essa sensação que ele tem de estar sumindo, como se ele sentisse o seu corpo ser desligado, o seu espírito ser desligado do corpo, e a gente pode fazer essa analogia como se a gente de olhos fechados se aproximasse do fogo. Eu quero dizer que é uma sensação que o espírito tem de forma patente do que está acontecendo. E o Livro dos Espíritos nos fala ali como é. Então às vezes a gente fica com medo, como é, como se dá, será que eu vou saber? E ele explica, por exemplo, para a gente como que o espírito, para que o espírito volta, né, para a vida corpórea. Aí vem Kardec e pergunta como pode um espírito que não alcançou a sua perfeição durante a vida corpórea terminar de depurar-se, enfrentando a prova de uma nova existência. Explicando para a gente que se a gente busca a perfeição, né, o espírito busca tornar-se um ser perfeito, ele precisa passar pela prova de uma nova encarnação. Eu digo tudo isso porque é importante que a gente fixe o nosso pensamento, o nosso entendimento, a nossa busca no que está ali. Tem muita coisa ali que às vezes a gente lê e fala, pronto, li o Livro dos Espíritos, ou li o Pentateuco, como se costuma dizer, e vai para outros livros. É importante estudar outros livros, mas é mais ainda, tem muitas coisas que estão ali que a gente ainda passou direto. Como, por exemplo, algumas pessoas, só para encerrar, algumas pessoas dizem que não existem crianças no plano espiritual.
Porque a criança é uma condição da matéria, do corpo físico, né? O espírito ele não tem sexo, ele não tem idade, né? Só que lá ele explica o porquê, né, de existir criança, só que não da forma como alguns livros colocam. Lá está escrito que o espírito, enquanto ele estiver preso àquela condição, e existem várias razões para ele se prender ainda à condição do corpo infantil, ele vai continuar ainda naquela forma. Então, existe criança não pela sua condição, por ele ser uma criança, mas porque pelo pensamento ele ainda está preso àquela condição física de uma criança. Medo, anseio, um monte de outros sentimentos que fazem ele ter medo de perder aquela essência, aquele formato, né, da criança. Tá bom? Bom, vamos fechar os nossos olhos então, a gente fazer a nossa prece. E nós assim, envolvidos pelos nossos irmãos de luz, os mentores da casa, o nosso mentor, a nossa família espiritual que está aqui conosco neste momento tão importante de aprendizado, nós com o pensamento em Jesus, vamos aproveitar agora para agradecer. Vamos agradecer a Deus primeiramente, nosso Pai amado, nosso Pai querido, pela oportunidade de estarmos aqui encarnados nesta escola, neste planeta, neste hospital. Agradecer pela nossa família, pelos irmãos com quem nós dividimos a nossa jornada. Vamos agradecer pelo esse mentor, esse amigo que nos foi concedido para nos ajudar na nossa caminhada, nos intuir e proteger, para que possamos escolher o melhor caminho, tomar as melhores decisões. Vamos ainda agradecer aos mentores da casa, esses anjos, esses amigos tão queridos, seres de luz, que desde muito cedo prepararam esse ambiente para nos receber. Agradecer aos mentores, agradecer aos irmãozinhos que são trazidos aqui pela espiritualidade para ouvir essa palestra, para ouvir aqui as nossas reflexões, para também crescer e aprender junto com elas. E assim, com o pensamento em Jesus, vamos fazer então a prece que ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Sempre bom estar com vocês, agradecendo a Jesus, a todos os companheiros do plano espiritual que sempre estão conosco, porque são eles que nos ajudam, são eles que precisam de ajuda. Agradecemos ao Pai, a presença de todos vocês. Hoje nós vamos falar a respeito de uma parábola de Jesus. E que vamos dizer, no português, claro que toda regra é exceção. Mas essa palavra, trabalho, traduz para muitos cansaço, estresse, às vezes aborrecimento. Como se vai fazer a vida inteira falando do trabalho, quando um pede para o outro, você pode fazer um negócio, mas isso é trabalhoso, é isso, aquilo. É difícil. Então, essa palavra, trabalho, ela nos leva, vamos dizer assim, a um conceito de cansaço, de coisa que oprime isso e aquilo, mas é dali que vivemos, é dali. Então, qualquer tipo de trabalho, a gente leva para esse lado. A gente não leva, em vez de falar trabalho, fazer um atendimento, fazer uma ajuda, sempre trabalho. Então, hoje a parábola de Jesus é a respeito dos trabalhadores da última hora.
Então essa parábola, ela começa com também os trabalhadores da vinha, dos vinhedos. Então, o trabalho desses trabalhadores de última hora não quer dizer que é exclusivamente dos espíritas. Primeiro, que quando Jesus falou sobre essa parábola, não existia espiritismo. O espiritismo é de 1850 para cá. Então isso é muitos séculos atrás. Então, os trabalhadores, hoje em dia, não é somente os espíritas. Muitas pessoas pensam que essa parábola é exclusiva dos espíritas. Não, esse trabalho é dos seres humanos, é de nós, da humanidade, homens, mulheres, das mais diferentes idades, porque é onde nós temos a oportunidade de aprender ajudando. E é dessa forma que Jesus fala dessa parábola, dessa forma assim, que num lugar existia um senhor. Ele era dono de uma grande vinha. E saiu na primeira hora para procurar trabalhadores para a colheita da uva. E foi num determinado lugar, encontrou-se com alguns, propôs a ele que, vocês vão e eu vou pagar um denário para cada um de vocês, para colher as uvas. Então foram um grupo com ele. Começaram a colher e tal, mas ele viu que era muita coisa e ele precisava de mais rapidez. Então ele também voltou de novo lá na cidade e conversou, arrumou mais alguém. Falou a mesma coisa, mas aí já é na terceira hora. Então essa parábola ela é de 3 em 3 horas, na terceira hora, na quarta hora, na quinta, na sexta. Então daí ele convidou mais um grupo. Esse grupo veio também e ele propôs a mesma coisa. Vou lhe fazer um pagamento justo pelo dia, pelas horas de trabalho. Começaram a colher. Ele viu que ainda precisava de mais mão de obra. Aí ele retornou de novo e viu um grupo de pessoas sentadas na praça, isso já da quarta hora para a sexta hora. E perguntou, o que fazem vocês ociosos? Estamos ociosos porque até o momento ninguém nos convidou e ninguém nos contratou para o trabalho. Daí ele falou, então a partir desse momento vocês estão contratados para fazer o trabalho na minha vinha. Levou-os de volta. Lembrando que esta parábola não foi Jesus que conversou com esses trabalhadores. É uma parábola, vamos dizer, uma história que ele contou para os discípulos e para o povo da época. Então, eles voltaram e trabalharam. No final do dia, chamou seu companheiro lá, que era para fazer um pagamento de um denário para cada um. E falou, vamos começar dos últimos, que serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. Então pode soar como mas como isso? Isso tem uma explicação. Ele foi pagando a mesma coisa. Quando chegou os primeiros que lá foram, um deles tomou a palavra e falou, mas meu senhor, nós estamos aqui desde a primeira hora. Sol, cansaço, isso, aquilo. Agora chegam eles que trabalharam aí 1 a 2 horas e recebem a mesma coisa do que nós. Isso não está justo. Aí o senhor falou, você lembra que quando eu os contratei, falei que eu iria pagar um denário e que seria um pagamento justo pelo dia. Vocês aceitaram ou não? Ele ficou quieto. Vocês aceitaram. Os da segunda e da terceira hora também eu fiz assim. E aí falou para ele, a vinha é minha propriedade. Dela eu faço o que eu bem quero.
Então, vocês que aqui vieram e que agora reclamam, por isso vocês são os últimos e foram os primeiros. E o que quer dizer isso para nós? Quer dizer que nós temos sempre que trabalhar. Não importa se eu fiz mais do que um, mais do que o outro, aos olhos deles, nós estamos no momento, na hora e na necessidade nossa de servir. Então é difícil entender essa parábola, que tem várias interpretações. A parábola da vinha, a parábola dos trabalhadores da última hora, que é os que chegaram por último e que foram pagos por primeiro. Mas por que isso? Porque eles chegaram na última hora porque eles não foram convidados e não foram chamados para o trabalho. Não é porque eles estavam lá de bem. Não, ninguém os chamou. Então, dessa forma, essa parábola de Jesus quer dizer essas três coisas: os trabalhadores da última hora, os trabalhadores da vinha e aqueles que também ele falou. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Dessas três, tudo serve para nós no nosso tempo. No nosso tempo de aprendizado. Porque quantas vezes nós fomos chamados a fazer o bem, a ajudar? Quantas vezes fazemos de conta que não é com nós, né? Não é com nós. Então, esta é a verdade. Todos não precisam ser espíritas, ser evangélicos, serem cristãos, católicos. Tudo. Só tem uma coisa. Tem que ser, sim, um cristão. Ah, mas tem gente que não acredita em Cristo. Não tem problema nenhum. O pouco que ele ouve, ele interpreta o Cristo. Não a religião, mas ele interpreta os ensinamentos que ele nos trouxe. Então ele sempre nos fala, e eu sempre repito aqui para vocês isso. É amai o próximo como a si mesmo, amai a Deus e desejar o próximo aquilo que gostaríamos de receber. O senhor da vinha fez isso. Ele chegou lá, tinha já bastante gente lá, sem fazer nada. Ele ofereceu. Aceitaram. Depois voltou, pegou outros que aceitaram. Se a gente analisar hoje como é, ele estava errado. Porque realmente o que pegou das 6 da manhã às 5 da tarde trabalhou muito mais do que chegou às 9, às 5 e o outro que chegou a 1 hora da tarde. Mas ele os convidou. Então ele não propôs para o dia da última hora que vocês vão receber tanto. Ele falou um valor, o mesmo que era para todos. E os primeiros reclamaram. Então, o que quer dizer isso para nós? É que nós sempre reclamamos por ser os primeiros. Sempre reclamamos que a nossa tarefa é mais do que a dos outros, que isso e aquilo. Por que acontece isso com certas pessoas e comigo, ao contrário, só não dá certo, só não dá isso? É uma vingança de Jesus, é uma, vamos dizer, uma penalidade dele? Não. Nós somos os trabalhadores ao nosso tempo, às nossas horas. Uns já estão prontos desde as 6 da manhã às 6 da tarde. Outros não estão. O que quer dizer isso? Quer dizer isso que as nossas existências, os nossos aprendizados espirituais, os nossos aprendizados fraternais para com o próximo. Então, uns começam já desde as 6 da manhã. Outros pegam à tarde e outros pegam no final do dia. E isso não quer dizer no tempo de horário nosso, quer dizer na existência nossa, no nosso dia a dia, na nossa vida. Deixamos para amanhã. Deixamos para depois do almoço.
Eu sempre brinco aqui, porque eu também faço isso. Amanhã é dia, né? Sexta-feira. Ninguém começa regime sexta-feira, começa? É segunda-feira. Aí na sexta e no sábado vai. Aí na segunda, acho que eu vou deixar para terça. Da terça deixa para quarta e vai virando. Por quê? Porque aí é trabalhoso. Que a gente está o que acostumado naquilo, a gente está naquela sequência, então para mudar é um trabalho, é isso aqui, que a gente não vê como uma coisa boa. É trabalhoso, é cansado, então a gente tudo leva o trabalho não para uma coisa boa, leva o trabalho sempre para uma coisa pesada, negativa. E essa passagem que Jesus fala dessa parábola é exatamente isso. Para nos acordar disso aí, que também é válido a gente, no final do dia, aceitar o convite e começar. Embora outros começaram mais cedo, não importa. Dá o início, seja tarde, seja no meio-dia ou cedo. Mas isso quer dizer na ajuda, no modo de tratar uns aos outros. Então, é nessa parábola que nós precisamos entender o que é os trabalhadores da última hora. Separar, que não tem nada a ver com espiritismo e kardecismo. Como já disse, há 2000 anos atrás não existia espiritismo. Então Jesus não falou que o kardecismo que vai ser, e a gente fala que não, isso é nosso, exclusivo nosso. É exclusivo do ser humano. Ele tem por aprender, ele tem por ajudar. E assim nós vemos nas profissões, nas profissões às vezes mais difíceis, que é aquelas que eu falo, que são médicos, mas não os de consultório. De consultório até que é light. Eu digo os de plantão, os médicos plantonistas. Os médicos que trabalham nas viaturas do SAMU, as enfermeiras de hospital, os enfermeiros. Esses sim, porque lidam com a vida, lidam com as doenças e lidam com a morte. Sem ele, como seria? Como iríamos na Santa Casa? Como que seríamos operados, cirurgia? Quem iria fazer o curativo? Quem iria lavar as roupas? Então, são diversos tipos de trabalho. Então, essa é a doação. Pode para eles, nem eles serem espíritas, às vezes até ateus, sem religião nenhuma. Mas o que importa é o que eles estão fazendo em prol do próximo. Ah, mas se eles não têm nem isso, eles estão fazendo por fazer. Não importa. Chega no final do mês, tem lá seus tantos reais, R$1.000, sei lá, 2.000, 3.000. Conseguem comprar isso, conseguem comprar aquilo. Dessa forma, eles estão gerando e girando nós os humanos. Porque recebe um pagamento em dinheiro, mas ajudou a quantos no anonimato? Então, essa é a mensagem que Jesus queria dizer, que sempre há o tempo. E sempre ele vai nos fazer esse convite, está aberto eternamente para nós. Nós é que não queremos nos comprometer, vamos, já que a gente vive várias vezes, então vamos deixar para a próxima. É uma coisa que sempre nós conversamos aqui. Esta próxima é onde pode dar trabalho. Porque aqui nós estamos tomando conhecimento e não fazemos nada. Somos mais ou menos aqueles
que ficam ociosos e que mesmo que os convidem, eles não aceitam. É diferente daqueles que estão ociosos por não terem tido a oportunidade de servir. Então, essa parábola, ela encerra tudo o que Jesus queria dizer e nos passa que sempre estamos prontos. Sempre que nós quisermos, temos o que fazer em prol do próximo. Como também, sempre que não quisermos também, não fazemos nada, ficamos dentro de casa, trancados, e não fazemos nada. Só que é isso aí. Não ajudamos, como vamos poder ser ajudados? É uma lei divina. É uma lei que todos nós sabemos. Jogar uma pedra para cima não vai cair na nossa cabeça. Então, sempre Jesus nos falava em parábolas. Por quê? Porque na época dele não existia uma outra forma de ele se comunicar com o povo daquela época. Assim como Moisés veio e era de uma outra forma que Moisés tratava os hebreus, tratava os judeus. Apresentava um Deus rústico, um Deus vingativo. Então, não se amava a Deus, temia-se Deus. Jesus veio e nos falou: eu não vim destruir a lei mosaica, eu vim para complementar. E é o que ele fez e o que ele deixou para nós até hoje, que é esses ensinamentos. Somente o amor constrói. O ódio destrói. Mas por que ele destrói o ódio? Porque nós fazemos mal aos outros. Mas por que isso? Porque nós não mudamos. Então, quando a gente passa por uma outra encarnação, nós trazemos de volta. Porque nós machucamos certas pessoas. E assim também essas pessoas ficam. Então a gente planta e colhe. E ele nos diz: cuidado ao semear, porque a colheita é obrigatória. Então, quantas vezes ele nos fala nas parábolas, nos chamam, nos convida a ser os obreiros, e nós preferimos tomar um sol, sair do lado, isso aqui. Ah, mas então não pode fazer nada disso? Claro que pode. Você pode ajudar as pessoas no pensamento. Não é essa coisa de sair na rua distribuindo moedas, reais, alguma coisa. Você também está ajudando. Mas existem coisas que nós sabemos, pessoas que nós sabemos que estão em dificuldades, pessoas que realmente necessitam. Então essa é uma forma de ajudar. E é o que as casas fazem. Aqui como a nossa, como qualquer outra casa espírita, fazem arrecadação de alimentos, fazem roupas, fazem tudo. E nós estamos fazendo isso porque visando, então, quanto eu mais fazer, mais der, mais eu recebo. Não. É por entender isso que somos sempre, diariamente, anualmente, séculos, nós somos trabalhadores da última hora. Porque sempre estamos sendo convidados. Sempre vamos ter por ajudar. Ao nosso redor, longe. Nessas coisas que acontecem nesses países com a maior normalidade que nós estamos vendo. A guerra da Ucrânia, quantas pessoas estão morrendo, crianças, mães, quantos estão sendo estupradas, geradas, matadas. E nós somente assistimos a cores da televisão, entra para um ouvido, sai para o outro, porque já se tornou hábito. Mas como a gente pode ajudar? Kardec nos fala do pensamento. Ao ver essas notícias, ao ver aquilo, no momento em que formos dormir, vamos orar por eles. Ah, mas isso não funciona. Como não funciona? 1, 2, 3.
milhões, isso gera uma energia. Porque Kardec nos trouxe, que é o pensamento. Os espíritos nos veem, se comunicam com nós, veem os nossos podres, veem as nossas... por causa dos pensamentos nossos. E o pensamento gera pensamento. Se tivermos o hábito de gerar boas ações, bons pensamentos, torna-se uma rotina. Agora, se só geramos coisas ruins, pensamentos ruins, torna-se a mesma rotina. Então, plantar e colher. Então, ele também não deixou uma parábola. Procurais acertar-vos com os seus inimigos enquanto estás a caminho com ele. O que ele quer dizer caminho? Caminho é aqui a nossa existência agora. Porque é isso, fez a passagem, deixou o corpo físico, foi para lá, não muda. Vai levar todas essas vibrações, todos esses pensamentos e fica amargurado. Passa 100 anos, 200, volta para cá, a gente parte de onde parou. Se nós não desapegamos de ódio, raiva, nós vamos voltar do mesmo jeito. Ah, mas o André Luiz está no nosso lar, não fala que é tanto assim. Como não é tanto assim? Hoje, já desde o começo do século, né, do século passado, André Luiz, maravilhoso, livros, mensagens. Mas ele, ao desencarnar, ele foi para um umbral. Mas como assim? A colheita dele. Ele não entendia de nada. Ele foi por quê? Porque na vida terrena ele bebia, ele tinha os vícios dele sexuais, ele tinha isso, ele tinha aquilo. Foi para um umbral, ficou lá um tempão. Até que a sua mãe, né, a genitora espiritual, num grau maior, através de coisas, conseguiram irradiando energias, irradiando, e ele saiu. E teve várias provas. Porque foi muitas vezes isso que estamos falando, chamados à última hora. Ele teve os altos e baixos, já na espiritualidade, convivendo com os espíritos mais elevados, mas a raiz, a sua essência, ainda estava presa. Então, o que ele fez, o que ele é hoje, ele é um trabalhador da última hora, como qualquer um de nós somos agora e vamos ser. Depende de nós darmos o primeiro passo, iniciarmos o caminho. Porque senão, nós vamos ficar sempre parados, sempre à espera de um convite. Quer fazer isso? Mas peraí. Como é o negócio? Ah, não, isso é trabalhando, isso eu não vou, quero só isso aqui. Jesus não, ele nos abre, é trabalhoso, não é forçado, não é nada. E é um trabalho para quem? Que reverte para quem? Reverte para nós. Mas nós não vemos desse jeito, porque a gente só vê e acredita no que pega. Por mais que vocês estejam aqui, já acreditando na reencarnação, tomando esse conhecimento com a reencarnação, é uma coisa que é difícil, às vezes, para compreender a extensão, a profundidade disso. E que nós já existimos várias vezes para trás. E o que nós somos agora é o que nós fomos. Nós estamos já melhorando um pouquinho. Ele nos dá, nos chama. O convite está aberto. Vinde as minhas, as crianças, porque elas entrarão no reino dos céus. Mas que criança? Só criança então? Não. Criança que nem aquele neném ali. Já teve várias existências, está começando uma nova jornada.
Então, sempre ele nos fala nisso aí. Sempre ele deixa os braços abertos para que nós possamos adentrar a esses conhecimentos, a essas oportunidades que ele nunca vai tirar. Somos nós que evitamos, somos nós que não queremos. Eu sempre falo aqui, que é um exemplo muito vivido, porque alguém, né, alguns de vocês aqui já devem ter visto, eu esqueço sempre o nome, daquela novela que teve na... Como? Então, a viagem. Alguém viu? É aquilo. Mas por que vamos para aquilo? Porque nós não fazemos nada para não ir. Se a gente entrar num ônibus com um pensamento ruim isso aqui, porque desceu lá em São Paulo, desceu na Rússia, nos Estados Unidos, mudou? Não. A viagem mostra isso. O que eles eram aqui e o que eles passaram lá. E quanto tempo levou para eles se desligarem do ódio, vivendo do jeito que viviam, sofrendo daquele jeito, mas eu quero pegar, não importa que eu estou sofrendo, eu quero pegar. Então, a nossa jornada aqui é assim. Mas é assim também que ele nos ensina para não ser assim. Para que nós possamos mudar para isso. Porque quando nós aqui voltarmos, a gente volta e encontre uma nova oportunidade. Não podemos dizer que nós vamos voltar aqui e encontrar esse mundo material, tecnológico, como agora nós vivemos. Porque é simples. Qualquer um de nós aqui, se retroceder 10 anos, não vamos muito longe, 10 anos para trás, não tinha smartphone, o Jobs ainda nem pensava fazer isso. 15 anos então, estava no tijolão, 20 anos, tinha que ir na telefônica para pagar para telefonista, ligar para São Paulo, enfiava vários cabos nas coisas, pegar o telefone. Gente, mundo. Então, quando nós voltarmos aqui, não nos preocupamos que nós vamos encontrar essa cidade desse jeito, nós não sabemos. Se vamos estar que nem os Simpsons, Flash Gordon, as coisas vai assim. Mas o sentimento e a forma de odiar, de matar, nos acompanha. Porque nós não deixamos dela, nós não aceitamos ser os trabalhadores da primeira, da terceira, da sexta. Ficamos por esperar que alguém faça por nós. E dessa forma, não funciona do jeito que queremos. Funciona da forma que é para ser. Plantou, colheu. Todos temos oportunidade de chegarmos em casa agora, plantarmos uma semente de uma laranja-lima, que eu gosto muito. Mas não dá para daqui a pouco ir lá querer comer pitanga, né? Plantou laranja-lima. Então é simples. A vida é assim. Aí torna-se trabalhoso mudar, trabalhoso entender isso, que é em prol de nós. Ele não está fazendo isso para falar para ele, nossa, que bom. Vocês imaginem o jeito que é a humanidade. Ele é alegre ou é triste? Pelo que toda a população mundial faz. Tudo aquilo que se faz. Ele nunca deixa de abrir. Ele nunca recua o braço. Agora já deu. Por isso ele aceitou ser o governador do planeta Terra. Se nós não aprendemos aqui, nós já viemos de outro lugar. Com certeza. Nós já viemos da constelação de Andrômeda, um planeta chamado... Não lembra? Isso está no livro. Capela. Nós somos os exilados de Capela. Por quê? Porque já aprontamos demais, lá não deu mais. E falou, então vocês vão para um outro lugarzinho, que é aqui a Terra.
Olha que coisa linda que ele nos deu, batuta, tudo isso aí. E a gente apronta do mesmo jeito. Então, a hora que não der mais aqui, eu falo, então agora vocês vão para um outro lugarzinho. Ele nunca vai falar, agora acabou, vocês não vão existir mais. Não. Sempre aberto. Por isso Jesus também falava em parábolas essa frase. Há muitas moradas na casa do meu pai. Então ele não estava dizendo de Jesus aqui no planeta Terra. Há muitas moradas. Nós não vamos entrar, né, em detalhes se é marciano, se é jupiteriano, se é isso, se é aquilo. Nós não temos nem ideia de quantos bilhões de planetas tem por aí. Nem os astrônomos não sabem. Cada vez estão descobrindo mais coisas. Então, a nossa oportunidade nunca cessa. Mas o modo em que vamos colher está diretamente ligado àquilo que nós fazemos. Por isso somos os trabalhadores da última hora. Todos. Sem exceção. Ele nunca vai nos deixar. Ah, mas tem alguém que só faz o mal. Ele é o trabalhador da última hora. Por quê? Porque ele vai colher. Ele não vai deixar a colheita para outro. Ninguém vai assumir o que ele tem que se acertar com ele, porque é dele. Embora ele gere muitas coisas ao redor. Porque uma pessoa ruim que faz mal para um, fazendo mal para uma pessoa, ele machuca aqueles que gostam daquela pessoa. Mas é ele que está colhendo. E cabe a nós perdoar. Aí que são os extremos. Amai aos vossos inimigos. Ele não fala de pegar, de dar beijinho, isso, aquilo, amar. Não dá certo, já pediu perdão para ele, ou já perdoou e não quer aceitar. Faça o seu papel. Porque você muda a vibração sua. E você mudando a sua vibração, tudo ao redor muda. A saúde, a paciência. Mas vamos estar sempre à prova. Sempre vamos estar vendo se realmente é um vestibular. A nossa existência aqui é como uma faculdade para entrar, um vestibular. Todo dia nós estamos estudando. Porque não é hábito nós fazer o bem diretamente. Nós ainda temos umas raizinhas e outras existências que às vezes a gente sai do ar rapidinho, porque está tudo envolvido. Corpo físico, hormônio, aí vai embora. Então a parábola é isso aí. Todos nós somos os convidados. Não vamos deixar ele decepcionado. Vamos aceitar o convite e vamos fazer a nossa parte. Porque, outra parábola, sempre repito, quanto mais deres, mais receberás. Todos esses exemplos que ele nos fala, não é um convite para nós, para a gente ser o trabalhador? E entra com um ouvido, sai com o outro. Ele não deixa. Nos envia sempre pessoas como, sempre falo aqui, Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico e muitos outros por aí que a gente nem sabe o que fazem em prol do próximo. Anônima. A mão direita não sabe o que a esquerda fez. É uma parábola atrás da outra que Jesus nos fala. Sempre nos dizendo, olha, isso aí, mas eu amo vocês. Quero vocês comigo. E a gente, tá bom, então vamos deixar para a semana que vem. Essa não dá mais, é sexta-feira. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço a vocês, a Jesus, a Deus, aos irmãozinhos do plano espiritual. E que vamos colocar para frente para ser o trabalhador da primeira ou da última hora. O importante é nós trabalharmos por nós e pelos semelhantes. É isso. Graças a Deus, Pai. Você vai fazer? Então, Pai querido,
Jesus, obrigado por nos trazer todos esses ensinamentos através de suas parábolas, agradecendo sempre esse convite e, por que não dizer, essa paciência para com nós, nos aceitando como somos, com os nossos erros e falhas, mas sempre acreditando que vamos melhorar. Que realmente possamos melhorar. Porque é para nós mesmos, é para o nosso semelhante, é por termos um planeta melhor. Um planeta em que possamos viver mais tranquilos, dignamente, espiritualmente, independente de religiões, amar, ajudar e colher. Então, obrigado a todos, a espiritualidade aqui presente, nossos irmãozinhos, irmãzinhas, e que vamos dar sempre essa oportunidade de nós sermos os trabalhadores, seja da primeira ou da última hora, como aqui falamos. O importante é mudar, e mudar para melhor. Experimente. Vamos ter certeza que vamos ser melhores. Que assim seja, Pai. Graças a Deus.